Eu converso agora com o coordenador-geral do Instituto do Ar, da Universidade Estácio de Sá, comandante Marcos Silva Reis, que é especialista em aviões bimotores e de pequeno porte. Bom dia. Bom dia. Ou melhor, boa tarde, né? Meio-dia. Boa tarde. Há informações de testemunhas que o avião teria explodido. Pode ter sido uma pane no motor? Não, o avião ele só bate antes da pista por três motivos, né? Ou por vento, ou por uma perda de controle, por uma pane séria, ou por um tipo de acidente chamado CFIT, que é Control Failure Inter-Train, ou seja, o acidente, o piloto achava que estava numa determinada condição e não estava nessa condição. Dentro dessa característica de acidente, ainda existe uma outra subdivisão chamada ALA, que é Approach Landing Accidents, né, que foram muito característicos da década de 70, início da década de 80, mas que realmente podem acontecer de acordo com aquelas condições específicas ali. Uma outra informação é de que o piloto teria condições visuais para o pouso. Isso elimina a possibilidade de ele ter tido problemas com o tempo na hora de pousar? Não elimina, porque essa chuva, às vezes, se é que ela aconteceu, a gente não tem informações precisas com relação à meteorologia, ela pode ter sido localizada por um curtíssimo espaço de tempo e ter tirado a visibilidade do piloto na aproximação que ele estava procedendo, né? Então, fica difícil, sem você saber exatamente como estava o código meteorológico naquela área, naquele instante, você saber. Mas segundo o administrador do aeroporto, a gente viu, as condições eram visuais. Então, isso já aumenta mais o leque de possibilidades na investigação desse tipo de acidente, desse acidente propriamente dito. Marcos, esse tipo de aeronave, um King Air 350, um modelo recente americano, ele é um bom avião? É um excelente avião. Para o fim que ele se destina, que são voos até médio, de 2 horas e meia, 3 horas e meia, até 4 horas, ele é um excelente avião. Um avião seguro, é um avião que tem uma motorização de turbina, não é nem um avião convencional, é um avião que tem turbina e mais a hélice dele. Ele é bem equipado? Ele é muito bem equipado. Uma outra pergunta, esse tipo de avião tem caixa preta? Alguns sim, outros não, porque existiu a exigência de se instalarem caixas pretas em aviões de pequeno porte. Mas esses aviões, se fossem de empresas de táxi aéreo e alguns particulares também, que fariam viagens para o exterior. Eu não sei se nesse caso esse avião era de uma empresa de táxi aéreo ou era de chama-se comércio e indústria, que é um avião particular. A gente noticia muito acidente com esse tipo de avião, nessa categoria da aviação brasileira. Por quê? Há fiscalização para esse tipo de aviação? Vou dizer para você que esse tipo de aviação, chamada aviação geral, é que engrossa as estatísticas de acidente aeronáutico no Brasil, como no mundo inteiro, né? Só ano passado foram mais de 100 acidentes e não se teve notícia de nenhum grande acidente de grande porte, pelo menos que me vem à cabeça agora, mas a maioria dos aviões foram na aviação geral. E aí você não tem que também culpar o avião. Foram vários tipos de aviões diferentes de aviação geral que aumentaram essas estatísticas. E aí você vai partir e pensar em muitas hipóteses: treinamento, fiscalização, manutenção da proficiência do piloto. A própria crise econômica faz com que a aviação voe menos. Então o piloto perde um pouco da proficiência dele. Então, assim, uma série de fatores que contribuem para a aviação em geral ter um maior número de acidentes do que a comercial. Mas que existe pouca fiscalização, sim. Muito obrigada, Marcos. Nada.